Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o programa Profecias Bíblicas e dando continuidade às festas proféticas de Israel. Saúdo a todos os presentes, nossos amigos, todos aqueles que já têm participado conosco. E você que está participando hoje, nós saudamos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar então aqui e dar continuidade às festas proféticas de Israel. Hoje nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. O texto que nós vamos ler está em João 7,37, que diz assim, a palavra do Senhor Jesus no último dia da festa. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus falou isso no último dia desta festa. Era a última festa do calendário judaico-levítico. Era uma festa muito especial, ela tinha um significado maravilhoso e tem um significado profético extraordinário para nós. Então Jesus faz essa proclamação porque era a última passagem do Senhor Jesus, os últimos instantes do seu ministério. Praticamente os seus 3 primeiros anos de ministério estavam se esgotando ali. E Jesus então deixa essa palavra para todos que ali estavam presentes naquela festa. Um momento que ele interfere ali no culto, ou seja, na festa, e faz essa proclamação, como dando uma oportunidade para o povo de Israel. E essa proclamação estava sendo feita em um dia festivo, É um dia de festa, Como hoje, nós estamos em festa, porque o Senhor Jesus continua falando e anunciando para nós aquilo que é profético para a vida da igreja. Porque todo o interesse do Senhor Jesus é que todos venham se arrepender e possam alcançar a bênção da salvação. Então nós vamos pedir aqui ao pastor Edilson que comece a fazer uma contextualização dessa festa, como é que ela era, o que significava essa festa. Pois bem, era uma festa dentre todas estas festas que Deus estabeleceu para Israel. E dizendo assim, fala aos filhos de Israel, aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então era uma festa que durava 7 dias. E ela relembrava a passagem do povo quando veio do Egito para a terra de Canaã. A jornada, o povo habitando em tendas, ou em cabanas também. Muito bem. Essa festa, ela era celebrada então no 15º dia. As trombetas eram no primeiro dia, no 10º dia era a expiação, como vimos, um dia específico, o Yom Kippur, perdão, e no 15º começava então uma festa longa, porque ia então durando 7 dias. No 8º dia era o grande dia da festa, aquele dia que o Senhor Jesus proferiu esta palavra que o pastor Fábio já mencionou e explicou. Era a última festa do ano, Todas as festas já haviam acontecido também. Naquela festa o povo vinha, acampava em tendas ou cabanas ao redor de Jerusalém, lembrando a caminhada dos 40 anos pelo deserto, e por isso essa festa era também chamada de Festa das Cabanas. E eles adoravam o Senhor porque já estavam na terra prometida. Uma festa maravilhosa. E os preparativos da festa, então, eram o seguinte, era preciso que houvesse até um certo planejamento das famílias, das pessoas que estavam indo para Jerusalém. Vinham para a festa e aquilo já estava planejado, E estariam ali por esses dias. O chefe da família combinava com a família, até com outros vizinhos, e tudo isso se fazia naquele ambiente de alegria, de muita celebração. Faziam os preparativos, porque tudo isso, já festa, a última do ano, porque todo o trabalho do campo já estava terminado, ou seja, as pessoas já estavam liberadas, Já havia colhido tudo, já havia guardado no celeiro, e eles estavam à disposição agora para festejar, para glorificar o Deus da provisão que eles tinham, da providência do Senhor. Então esse período era festivo, para eles, a lembrança do tempo que eles peregrinaram no deserto, moravam em tendas no deserto, mas agora não mais, eles já estavam na terra prometida.
Então, o povo, todas as tribos, descia para Jerusalém, como nós dissemos. E eles então tinham lembranças notáveis, a ponto de celebrar esse período com muita alegria. Era grande a gratidão, a lembrança de um tempo que não tinham morada, mas agora estavam felizes na terra prometida. Pastor Kleber, vamos lá. Que alegria era essa, afinal? O simbolismo de Jerusalém. Amém. Né? O simbolismo. Então, a terra está conquistada. Eles moram e tem a capital, né, Jerusalém, e todo o simbolismo que Jerusalém representa. Então a alegria era indescritível. A gente até pode imaginar, porque as pessoas vinham de longe, eles vinham conversando entre si, pai, esposa, filhos, netos, né, noras, genros, né, toda a família vinha junto e andavam distâncias longas e, por certo, naquele caminho, eles iam conversando sobre toda a história, né, todos os feitos de Deus, até que eles conseguissem chegar ali, porque eles não chegaram por força própria, mas eles chegaram, como disse o Senhor a Moisés, né, lá quando tirou do Egito, com mão forte, braço estendido, né? Então, se não fora a mão de Deus, nada daquilo teria acontecido. Então, por certo, eles vêm lembrando em conversas e em cânticos de adoração ao Senhor pelos feitos, né? Porque tanto Davi como outros cantores, né? Como o próprio cântico de Moisés e muitos outros. Então, por certo, todos esses cânticos eram entoados naquele período, naquele percurso, até que chegassem a Jerusalém. Jerusalém estava o templo. A festa era em Jerusalém. Mas não cabia todo mundo. Como é que você ia colocar, né, uma nação dentro de um lugar tão pequeno? Então eles precisavam de trazer ramos, construir as suas cabanas, né, havia um simbolismo ali da temporalidade, né, que mostra muito esse tempo rápido que nós passamos aqui nessa vida. Então Jerusalém estava cercada e todos em volta do templo para glorificar o Senhor e festejar esse grande feito. Estamos na terra, Deus nos deu a terra e estamos todos próximos aqui, ou seja, não estamos distantes. Estamos aqui nessa comemoração maravilhosa desse feito de Deus a favor do povo de Israel. A lembrança da caminhada era maravilhosa, porque a mão do Senhor esteve sobre a vida do povo de Israel, porque foi como um milagre, né? Desde a abertura do Mar Vermelho até as operações, a rocha que foi ferida, a água, né? Aí, o maná que foi enviado, os grandes livramentos, as vitórias sobre as nações, ou seja, era um conjunto de operações que as nações, inclusive, que estavam ali ao redor, eles temiam, porque eles sabiam aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida de Israel. Exatamente. E a posse da terra significava muito. E Deus, então, quando estabelece essa festa, falou assim, olha, vocês não podem esquecer disso. Vocês precisam lembrar. A mão de poder, como o pastor Kleber colocou, com mão forte, braço estendido, foi eu que concedi a bênção para que vós estivesseis, né, tomando a posse dessa terra. Então, esse significado era muito importante. Tudo que eles desejavam é chegar em Jerusalém. Já vinham, né, nessa preparação, o pastor Edilson lembrou aqui, na preparação, era uma festa preparada já antecipadamente, cada tribo, cada família preparava, porque as caminhadas eram longas, e eles iriam para Jerusalém, para estar em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, com cabanas, que eram feitas de ramos de frutas, né, de árvores específicas, que é aquilo que nós vamos ver agora. As cabanas que... Pastor Fábio, tem um detalhe importante aqui, porque no tempo dessa festa tudo era favorável, né? Não era período chuvoso, o clima era temperado, era agradável. Quer dizer, as coisas estavam todas favoráveis para que a festa acontecesse. Eles, quando faziam as cabanas, eles podiam ver o céu, era uma alegria, né? Porque Jerusalém estava com aquele cheiro balsâmico. Isso. Céu estrelado, né? Céu estrelado, eles ouvindo os cânticos, a preparação dos levitas. Não era tempo de chuvas. Ou seja, era tudo favorável. Simbolicamente, o nosso tempo hoje. Você tem uma obra
você tem acesso à igreja, você tem acesso à palavra, você tem acesso ao Espírito Santo, né? A operação do Espírito Santo. Você tem a ministração dos anjos. Louvor, adoração. Nós estamos em volta de Jerusalém. Profeticamente, nós estamos na comunhão, perto, numa terra já conquistada, porque pela fé nós já estamos lá. Né? É verdade. Porque Jesus já morreu, já pagou o preço, já fomos salvos, temos essa garantia, a Bíblia é essa garantia, né? É o Novo Testamento, quer dizer, é um testamento, está escrito. É o direito nosso, como filhos, de herdar essa terra. Então, pela fé já temos posse e por isso vivemos de festa. É o nosso louvor quando vamos à igreja, é a palavra ministrada, né, que reflete todas as vitórias que Deus nos deu, nos dá e nos dá no presente momento e nos dará no futuro, porque é a festa que a igreja vive. Amém. Nós vamos abrir aqui o aspecto que é muito importante para nós entendemos o significado profético dessas cabanas que eram feitas. Há uns slides que vão ser colocados aqui agora dessas cabanas, o que eles traziam para aquela festa. Eles traziam ramos de palmeiras, de murteiras, de salgueiros e frutas cítricas. E se ajustavam ali ao redor de Jerusalém, montavam essas cabanas com esses ramos aqui. E cada ramo tem um significado muito especial. Isso mesmo. E conforme foi falado aqui pelos companheiros, essa festa que era feita em Israel, festa das cabanas ou dos tabernáculos, era uma festa onde havia muita alegria, porque eles estavam em Jerusalém. Jerusalém era a cidade que eles amavam, que o povo amava, eles queriam estar lá. E era uma vez por ano que eles iam com as famílias, com todos lá. É interessante porque nós temos aprendido muita coisa com relação a aquilo que o Senhor tem feito com relação à sua igreja. E um aprendizado que nós temos recebido da parte do Senhor é que Jerusalém é uma palavra que está no plural. E como diz o meu pastor Amadeu, foi sempre meu pastor, ele diz que Jerusalém está no plural dual e o judeu não sabe por quê. Mas a igreja sabe, porque existe duas Jerusaléns. A Jerusalém que está lá no Israel, no Oriente Médio, e a Jerusalém celestial para a qual a igreja caminha. Assim como o Senhor quis que Jerusalém fosse edificada, porque Jerusalém é um projeto de Deus. Jerusalém é o lugar onde Deus se revelava ao povo de Israel. Assim a igreja tem a sua Jerusalém também, que é a Jerusalém celestial, que está, como diz a Bíblia, preparada para receber a igreja. E essa festa das cabanas, que acontecia lá em Jerusalém, como foi dito aqui pelo pastor Fábio, nós vemos no slide, é interessante deixar esse slide para que todos vejam, elas eram feitas desses ramos ali, dessas árvores. Palmeiras, murteiras, salgueiros e árvores ou plantas cítricas. Então, as palmeiras. Como que uma árvore cresce no deserto de uma forma ereta, ela não tem ramificação nenhuma, ela não tem galhos, e como que ela sobrevive no deserto? É um milagre. Então, o que o Senhor, inclusive nesse ano de 2025, o lema desse ano para nós é exatamente esse: fugir, salvai as vossas vidas, sereis como a tamareira no deserto. A tamareira era uma palmeira que tinha os seus frutos. É bom lembrar que quando Israel saiu do Egito, atravessando o Mar Vermelho, logo após, eles se depararam com um oásis, um lugar chamado Elim, que significa lugar de descanso. Eles se depararam com esse lugar. Esse oásis tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras, onde eles repousaram ali, descansaram ali. Eu costumo dizer sempre, pastores aqui da mesa, que a igreja, nesse mundo que é um deserto, é um oásis para a alma sedenta. É um oásis, um único lugar que as pessoas encontram alívio para as suas almas, é a igreja de Jesus. Não tem outro lugar nesse mundo, nesse deserto que está. É onde nós encontramos água, onde nós encontramos alimento, a água da vida, o pão da vida, a nossa vida sendo guardada e preservada pelo Senhor nesse lugar de descanso que para nós é o Senhor Jesus. E ele disse: vinde a mim
encontrareis descanso para as vossas almas. Então, as palmeiras é tipo do servo de Deus, é tipo daquele que espera no Senhor. É um milagre, a vida do servo de Deus é um milagre nesse mundo. As murteiras também eram ramos de outro tipo de vegetação, que está aqui. Era uma vegetação mais rasteira e ela dava em lugares, tipo assim, beiras de rios, de córregos, tinha um aroma que os seus frutos, as suas flores, ela davam um aroma todo especial, era um perfume, é tipo do servo de Deus, como diz a própria Bíblia em 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Então, essa festa das cabanas, olhando para a parte profética dela, ela é extraordinária porque tudo fala do servo de Deus, batizado com o Espírito Santo, que tem na sua vida esse bom cheiro de Cristo, esta bênção que o Senhor dá a um povo que está se preparando, está preparado, melhor dizendo, para o arrebatamento que se dará em breve. Porque a festa, a bênção dessa festa era em Jerusalém. E é para onde nós vamos, para Jerusalém celestial. Amém. Os outros ramos, né, que eram trazidos também eram os salgueiros, né? Quando a gente fala de salgueiro, a gente lembra imediatamente do cativeiro, né? Lá no Salmo 137, assim, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Era um momento de tristeza para Israel, né? Pediram para cantar um cântico de Sião e eles responderam, né? Como nós poderemos cantar um cântico de Sião em terra estranha? Não há como se ter um louvor. E a figura do salgueiro, ela é muito simbólica porque, primeiro, eles brotavam em lugares baixos. Era onde Israel estava. A figura desse mundo, né? No nosso caso, para a nossa vida. Lembrava o sofrimento do cativeiro. Israel precisava lembrar, para que não incidisse novamente aquele mesmo erro. Aqueles que um dia provaram a bênção eram a figura disso, mas que perderam essa bênção, foram levados para lugares baixos dessa vida. Então, os ramos ali de salgueiros serviam para que, quando as cabanas eram colocadas, eram feitas, Israel precisava lembrar exatamente disso, o período que eles haveriam de passar. E era profético, né? Porque, na verdade, quando o livro de Levítico foi estabelecido, o cativeiro ainda não havia acontecido, mas a profecia já estava determinada. E as últimas cabanas, né, que fala a palavra eram de cítricos, né? Cítricos é a laranjeira, limão. Então, é interessante os cítricos, porque os cítricos, apesar deles darem fruto, eles têm espinhos, né? A figura daquelas pessoas, às vezes complicadas, difíceis, né? Chegaram a dar frutos, né? Mas são pessoas complicadas, pessoas difíceis, às vezes geniosas, que é a figura da natureza do homem, que continuamente ele precisa da ação do Espírito Santo para se ajustar, né? O seu comportamento, a sua vida, o seu próprio testemunho. Então, essas cabanas, elas eram feitas, eram construídas ao redor de Jerusalém e todos podiam participar daquela festa. Foi nesse momento, então, que o Senhor Jesus, no último dia da festa, ele se coloca em pé e faz aquela proclamação: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, esse episódio nós fechamos com essa contextualização, mas nós vamos voltar para entender agora essa proclamação do Senhor Jesus no próximo episódio. Lembrando do que era a festa, do significado dessa festa dos tabernáculos. Aquilo que era uma alegria, era a última festa do ano, o ano do calendário levítico. E que para nós também tem um significado importante. É a última festa, é o último momento, é o último tempo da vida da igreja. Despeço aqui do pastor Ricardo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos. Pastor Kleber. A paz do Senhor. Pastor Edilson. Paz do Senhor. Amém. E a todos a paz do Senhor. Continue conosco, no próximo episódio nós vamos fazer o fechamento dessa festa. A paz do Senhor.